Em seguida ao período colonial e imperial que a gente acabou de ver, nós vamos tratar sobre a Primeira República ou República Velha. Então curta nosso vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam acessar essa história tão importante da nossa saúde pública. A República Velha abrange um curto período da nossa história, de 1889 até a Revolução de 30, quando Getúlio Vargas toma o poder. Nesse pequeno período da República Velha, ele é marcado por governos oligárquicos que intercalavam entre o governo de São Paulo e de Minas Gerais, que era a República do Café com Leite. Nesse período, a população ainda era, em sua maioria, rural, porém estávamos testemunhando um processo de migração para os ambientes urbanos, porque estávamos vivenciando também a industrialização tardia do país. Podemos lembrar que, apesar do Brasil não ter participado da Primeira Guerra, ele teve essa industrialização para auxiliar os países que estavam participando. Por isso, precisávamos de mão de obra que não era mais no campo, e sim nas cidades. Então, gente, para entendermos um pouco melhor sobre a questão da saúde pública no Brasil durante o período da Primeira República ou República Velha, vamos conversar um pouquinho mais sobre o perfil da população daquela época. Durante os anos de 1889 até os anos de 1930, notou-se que a população cresceu exorbitantemente. Por quê? Primeiro, antes a população era de 14 milhões e 334 mil habitantes. E depois ela passou para 30 milhões e 636 mil. Ou seja, o número praticamente dobrou. E isso aconteceu não só pela alta taxa de natalidade, mas também pela vinda de imigrantes, principalmente italianos, espanhóis e portugueses, segundo dados do IBGE. E pelo alto número de habitantes, a questão de saúde foi mais exigida e então o governo começou a tomar algumas medidas. Porém, essas medidas, como vamos ver na nossa série de vídeos, elas eram muito violentas e a população não as recebeu muito bem. Sobre as questões econômicas da Primeira República, nesse período, o maior produto de circulação econômica era o café, sendo seu maior produtor o estado de São Paulo. No início do século XX, com o excedente dessa produção, houve uma desvalorização do valor desses grãos de café, acarretando na sua desvalorização no mercado internacional e nacional. Como medida reparativa, houve então a criação do Convênio de Taubaté, que visava a compra de todo o excedente do café para a regularização do seu preço, tanto nacional como internacional. Apesar do desenvolvimento industrial, a gente pode perceber que a população rural também estava bastante ativa nessas questões da agricultura e no seu plantio do café. Oi, gente, então agora eu vou falar da questão das doenças endêmicas dentro do contexto da Primeira República. Então o que a gente vai falar é sobre que, por exemplo, as doenças que antes elas estavam presentes na colônia e no Império, elas não deixaram de existir, né? Elas continuaram matando pessoas, continuaram a ser um empecilho para o governo, para o tratamento, né, e para o combate a elas. As doenças que antes assolavam a população ligadas ao saneamento básico e à higienização, as políticas sanitaristas, como por exemplo a cólera, também estavam presentes. Mas agora, na Primeira República, estão de certa forma mais contida por causa desse avanço na política de saneamento promovido pelo governo, mas que ainda não estava consolidado. É importante a gente analisar o efeito da malária, principalmente, né? No contexto internacional e nacional, o que a gente tinha era um estudo cada vez mais frequente sobre a questão dos insetos, e eles eram vetores de doenças. E aí, a questão da malária estava muito presente, por exemplo, porque o Brasil naquela época começava a construir ferrovias. E muitas pessoas que elas moravam perto das ferrovias, esses trabalhadores, eles ficavam muito próximos das áreas afastadas, em que a população de insetos era muito grande, então a malária foi se espalhando muito forte por essas áreas. O mosquito ele significava para as pessoas um medo constante da morte mesmo, naquela época, porque essas doenças realmente não tinham um tratamento muito eficiente. Então, é agora que o SUS chega? Não, ainda não. Apesar de já termos uma Constituição, apesar de já termos um governo republicano, apesar de tudo isso, a saúde ainda não é considerada um direito da população. O entendimento de saúde estava mais ligado a você ter uma mão de obra sadia e funcional do que o bem-estar da população.
para garantir uma população saudável e funcional, foram criadas políticas públicas impositivas, sanitárias e higienistas. Nesse contexto, você vê que havia remoção compulsória de pessoas dos cortiços, havia a vacinação compulsória, até com a criação de uma polícia sanitária para que as pessoas fossem conduzidas coercitivamente para serem imunizadas, o que gerou muitas revoltas populares, a mais conhecida como a revolta da vacina, porque a população, apesar de ser uma coisa benéfica para elas serem vacinadas, elas não tinham acesso a essa informação. Basta lembrar que ainda estamos em um país muito desigual e que as pessoas não têm acesso à educação. Ainda nesse contexto de uma república velha, o governo não deixou de pensar na população rural. Mesmo com a preocupação com a mão de obra para a indústria no ambiente urbano, o governo também se preocupou um pouco com a saúde pública no ambiente rural, pois ainda havia uma grande parte da população que estava nesses locais. Nesse período, houve a reforma Carlos Chagas, em 1920, que foi uma política pública para educar as pessoas no ambiente rural e que criou o Departamento Nacional de Saúde, que é o nosso fetinho do Ministério da Saúde que a gente conhece hoje, e que também criou uma política de cooperação interestadual para que doenças regionais fossem tratadas dentro da sua região e não de forma centralizada. É importante a gente analisar nessa época a atuação do Oswaldo Cruz, que foi um médico que foi estudar no exterior, na França, no Instituto Pasteur. E lá ele estudou microbiologia e trouxe esses conhecimentos para o Brasil. E aí, quando ele voltou para o Brasil, no final do século XIX, ele foi dado um cargo, ele atuou na Diretoria de Assistência de Saúde do governo de Rodrigues Alves, e ele atuou na campanha de saúde pública junto com o presidente. O governo ia com oficiais dentro das casas das pessoas, uma política que era imposta mesmo, as pessoas não tinham como fugir disso, então elas eram obrigadas a se vacinarem. Só que o problema é que as pessoas elas não tinham consciência da importância de tomar a vacina, elas acreditavam, por exemplo, que a vacina continha doença. E aí elas se puseram contra esse movimento, que gerou a revolta da vacina. Outra política adotada por esse Departamento de Saúde foi o combate à peste, que estava em alta nesse momento. A peste é uma doença que é transmitida pelos ratos. E aí o que o governo fez? Ele pediu que a população recolhesse ratos que eles iam na rua, em suas casas, e o governo ia comprar dessas pessoas essa população de ratos. Só que o que aconteceu foi uma política que não deu certo. Porque essas pessoas, querendo o dinheiro da compra dos ratos pelo governo, começaram a criar ratos dentro de suas casas, o que aumentou a circulação de ratos pela cidade, no Rio de Janeiro. A história da saúde do Brasil é a história da democracia, é a história de como que desenvolveu o acesso ao cidadão, como que se dá a relação entre Estado e o povo. E a partir daí a gente consegue analisar como que funciona a instituição em seus objetivos, em sua interação com a população, para daí a gente valorizar mesmo o SUS, que é um bem do Brasil. Mas é tão legal ver o tanto que a gente evoluiu. Pensa, no início o pessoal era obrigado a tomar vacina, as pessoas não tinham noção da importância dessa política pública para a saúde deles. Hoje em dia, a gente nem consegue imaginar uma vida de uma criança sem um Zé Gotinha, né não? O SUS, ele prevê essa participação popular, tanto no acesso ao serviço, como também nos processos de escolha de como eles vão ser feitos. A gente tem a figura dos conselhos e da participação das 3 esferas do governo, tanto o governo federal, como o estadual e o municipal. Então, parte da gente também procurar saber como se envolver e participar ativamente desses processos. O SUS ainda não está perfeito, mas representa um grande avanço e, sem dúvida, se a gente participa e valoriza, ele ainda pode melhorar e muito. Em seguida ao período da Primeira República, a gente vai ficar agora com a Segunda República. Então curte esse vídeo e acompanhe as nossas redes, que já vem mais novidade por aí. Oi, gente, meu nome é Francesca. Olá, meu nome é Pedro Vilela. Olá, meu nome é Luísa Udi. Olá, eu sou Guilherme Eustáquio. Olá, meu nome é Cíntia Santos. Sou Rafael Públio e eu faço parte do projeto de extensão Beijo, saúde, e autonomia aqui também da UFMG. Beijo!